Boa tarde a todos. Agora, para fechar com chave de ouro o seminário, sem pretensão, a nossa mesa de número 3, a literatura e mercado, o mito e o mundo do trabalho. Pela ordem, a Rafaela Godoy Bueno Gimenez falaria em primeiro lugar, mas por um problema aí de horário, nós vamos inverter, tá? Então, eu vou falar antes da Rafaela e não vou me apresentar. Eu vou apresentá-la. Boa noite ou boa tarde. Virgínia Aparecida Ramos Filgueiras. Ela é doutoranda em literatura comparada pela UF, orientada também da professora Lucelena, e ela pesquisa sobre Luiz Rufato. Bolsista CAPES, demanda social, professora de língua portuguesa e literaturas no Cefet, Minas Gerais, Campus 3, Leopoldina, em Minas Gerais. E ela também fez mestrado em linguística pela UFMG, então ela é uma nova na literatura. Muito obrigada. Então, eu vou... do meu currículo. Eu encomendei. Bom, então eu vou passar para a leitura, para a gente não perder tempo. Então, o meu texto é intitulado O Trabalhador Mineiro no Projeto Literário de Luiz Rufato. A presença da produção de Luiz Rufato no sistema literário e os empreendimentos que esse escritor realiza nas várias esferas do cenário mercadológico são alguns dos pontos a serem explorados na pesquisa de doutorado que realizamos atualmente na UF. Lucelena, 2012, afirma que somos todos filhos do mercado flutuante e estamos todos confusos sobre como nos situarmos em face do acirramento do conflito entre essas duas entidades chamadas literatura e mercado. De fato, essas duas entidades, não é de hoje, né, já vêm se mostrando copertinentes, complementares e até constitutivas para indignação de muitos. Se em função do mercado se constrói a produção literária e em função da produção se configura o mercado, a questão bastante recorrente nesse contexto é como ficam a autonomia do escritor e a delimitação de critérios estéticos e éticos na composição de sua obra como um todo. A questão é muito ampla e as possíveis respostas talvez sejam inesgotáveis ou talvez possam deixar o analista pesquisador surpreso com o corpus que tem em mãos. Diante da atual situação da literatura neste mundo globalizado e da diversidade de escritores no sistema contemporâneo, podemos considerar Luiz Rufato um escritor bem-sucedido. Toda vez que eu falar sucedido, eu vou pôr aspas. Bem-sucedido. Buscaremos discutir em nossa tese esse considerado sucesso a partir de dois aspectos fundamentais. O primeiro refere-se à forma como construiu e vem consolidando sua carreira. E o segundo refere-se à própria construção de sua narrativa, sua proposta estética, linguagem, personagens, etc. Na tentativa de contemplar esses dois aspectos, não podemos deixar de considerar que estamos tratando de uma carreira em andamento, de um escritor contemporâneo vivo. Há de se policiar e estabelecer o distanciamento necessário frente ao grande volume de informações veiculadas na internet, inclusive, sobre o autor e a sua obra, né, e procurar não cair nas malhas de uma autobiografia que, às vezes, pode apresentar até um eu ficcional, um eu romanceado, um eu ficcional do mineiro, né? Ficcional do mineiro. Mas, para esse 11º seminário, pretendemos contemplar apenas esse segundo aspecto, né, por falta de tempo também. Apenas esse segundo aspecto, ou seja, o do tratamento do texto em si. De forma breve, enfatizaremos alguns elementos presentes na pentalogia, que é o projeto literário dele, né, intitulado Inferno Provisório. É uma pentalogia composta pelos volumes Mama Son Tom Felice, de 2005, O Mundo Inimigo, também de 2005, Vista Parcial da Noite, 2006, O Livro das Impossibilidades, 2008, Domingos,
Sem Deus, 2011. Pode ver que os títulos já têm as privações, né, as ausências. Nos 5 volumes dessa saga, entre aspas, Rufato retrata a trajetória dos imigrantes italianos, a partir de Rodeiro, Minas Gerais, né, da década de 50. E retrata também a trajetória dos operários de Cataguases, começando na década de 60 até 90 do século XX, e o último volume já é o início do século XXI. Ou seja, retrata de forma mais abrangente os deslocamentos do trabalhador, o operário brasileiro, especificamente o mineiro, o cataguasense, embora a figura do imigrante italiano esteja subentendida em várias histórias. Então, a proposta do Rufato nesse projeto literário, nesse inferno provisório, é passar pela história dos últimos 50 anos do século XX, né? E o início já aqui do XXI. Então, como eu falei aqui, né, ele vai retratar a vida do trabalhador mineiro e tal, e principalmente no primeiro volume, que é Mama São Tom Felice, do imigrante. Porque ele próprio, Rufato, é um ex-operário, né, e é um imigrante. Né? Ele é descendente de italiano e português. Italianos e portugueses. Então, brevemente aqui, só alguns dados da biografia dele. Sabemos que Luiz Rufato nasceu em 4 de fevereiro de 61, em Cataguases, Minas Gerais, e que é descendente de imigrantes italianos e portugueses. Em entrevista, costuma brincar com a verdade de seu passado, dizendo que foi assistente de pipoqueiro, uma profissão que aprendeu com o pai, seu Sebastião, um semi-analfabeto, o segundo maior pipoqueiro da cidade. Rufato foi também caixeiro de botequim, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro mecânico, até chegar no final da década de 70, quando foi para Juiz de Fora, né, cursar comunicação social, habilitação jornalismo na UFJF, né, e passa a se dedicar definitivamente à literatura em 2003, quando já estava radicado mesmo em São Paulo. As narrativas do projeto Inferno Provisório, de modo geral, privilegiam a realidade do operário da zona da Mata Mineira, marcada pela mescla de amargura, descrenças e frustrações e até alguma esperança. Os moradores do beco do Zé do Pinto, esse beco do Zé do Pinto, alguns analistas da obra dele fazem uma associação com o Cortiço, Zé Romão, né? O Cortiço. Os moradores do beco do Zé do Pinto, por exemplo, sustentam a ideia de que um dia terão que tomar um rumo, ou seja, saírem da cidade do interior e buscarem a metrópole se quiserem ser alguém na vida. Formalmente, são narrativas curtas e não lineares, com entrelaçamentos de histórias, referências diversificadas, recorrência de temas. Eu não vou ter tempo de citar cada característica. Recorrência de temas, fragmentação de frases entrecortadas, né? Formações gráficas diferenciando passado de presente, às vezes numa mesma página ele coloca uma coluna na esquerda com o passado da personagem, na direita o presente ali, né? Então tem essa jogada formal gráfica. E combinação de diferentes gêneros textuais dentro de um mesmo, vamos dizer, capítulo, de uma mesma história. A gente não vai entrar aqui naquela questão se é um romance, se cada história é o capítulo de um romance e tal. Então, esse gênero, às vezes, ele mistura uma carta familiar, né, no meio da narrativa e tal. Rufato institui, então, um narrador que orquestra com coerência tudo isso. Podemos nos antecipar, então, dizendo que estamos diante de um escritor talentoso e comprometido com o ofício e que trata a matéria literária com muita destreza. Cabe ao leitor a construção dos sentidos expressos na relação complementar forma-conteúdo, com a possibilidade do conteúdo em questão causar um profundo desconforto e mal-estar ao leitor.
Aí espero que a Rafaela não me pergunte quem lê Rufato. Não me pergunte. Vale enfatizar que, na cena contemporânea, a multifuncionalidade da literatura de proporcionar deleite e prazer já não se sustenta mais, conforme nos alerta Lucelena. Abre aspas. A função da literatura na cena contemporânea emagreceu, assim como a própria literatura como lazer e prazer se desvalorizou em um tempo em que a violência da realidade extrapola a capacidade de ficção que passa a ter que tomar a cargo o irrepresentável, exigindo reflexão nova para dar conta do que hoje pode ser o literário. Cabe considerar que, para este campo, confluem múltiplas faces do pensamento e da consciência trágica, um conflito em si, dele fazendo não mais a representação mimética de um mundo ao qual a literatura seria análoga, mas, antes, um lugar de passagem em que se encena o estado agônico da linguagem, sempre em transformação. A literatura é inquietude e fragmento, um dizer entre o silêncio e a escrita, entre o vazio e o pleno, entre a ruína e a ruminação. Quanto à opção de trazer sua realidade para seu texto, Rufato afirma, em entrevista a Heloísa Buarque de Holanda, que foi programático na descoberta do que escrever, pois procurou construir um romance não burguês sobre o que conhece muito bem pessoalmente, ou seja, a classe operária. Como eu disse, ele foi um operário. Palavras do Rufato na entrevista a Heloísa. A literatura brasileira não tem uma tradição da literatura da classe média baixa ou da operária. Só encontramos, no máximo, o pequeno funcionário. Lima Barreto trata a classe média baixa de uma maneira fantástica, mas também não é a classe média baixa que tem que bater cartão, digamos assim. Ainda é o pequeno jornalista, o pequeno funcionário público. E eu comecei, continua a fala do Rufato, e eu comecei a perceber que talvez esse fosse um filão rico que eu poderia explorar, porque era um universo que eu conhecia muito bem. E, como projeto político, eu poderia dar uma contribuição nesse sentido. Aí eu não vou discutir se é só Lima Barreto, esse personagem, né, da classe média baixa. Bom, alguns estudiosos consideram questionável a seleção desse repertório, pois acreditam que é uma mera estratégia que o escritor traça para se moldar ao mercado e se manter nele com sucesso. Mas a reflexão aqui não será, não será essa, né? Nós vamos... mas a reflexão aqui não será essa, por falta de tempo, nem iremos discutir a posição de Rufato, citada acima, sobre a abordagem da literatura das classes sociais. Indagamos, então, de que maneira a forma literária de Rufato mantém compromisso com a realidade social. Segundo o dinamarquês, eu não sei pronunciar, aquele da PUC-Rio, é Karl-Erik Scholamer, trata-se de questionar, palavras dele, aspas, como a forma literária de Rufato, com sua aguda consciência poética da linguagem, mantém não só o compromisso com a realidade, mas procura formas de realização literária ou de presentificação não representativa dessa mesma realidade. Nesse sentido, estamos diante de um herdeiro da tradição realista, mas é preciso usar esse conceito desligando a ideia de realismo da ilusão de uma linguagem referencial capaz de dar transparência na linguagem literária à realidade da experiência. É preciso questionar o privilégio do realismo histórico como janela ao mundo para entender de que maneira a literatura contemporânea procura criar efeitos de realidade sem precisar recorrer à descrição verossímil ou à narrativa causal e coerente. Esse texto é de 2007. Ao contrário das narrativas do século XIX, como dizem as escolas,
os professores do ensino médio, né, em que o narrador expunha as mazelas das personagens com o intuito de observá-las como um cientista, o narrador contemporâneo, no nosso caso do texto de Rufato, com empatia, procura dar voz a quem sempre viveu à margens. Segundo Jacques Rancière, é simultaneamente a politização da estética e estetização da política, que, em vez de depender da interpretação ideológica da realidade, é consequência da visibilidade do invisível, da palavra de quem não tem voz e, em geral, do direito à presença estética de quem não possui esse direito. Só para complementar, mais algumas palavras do Dinamarquês. O esforço de incluir a realidade na escrita não deve ser confundido com documentarismo. Pelo contrário, não se trata apenas de trazer a realidade para dentro da narrativa, senão levar a poesia à vida, reencantá-la. Comprometer a escrita ao desafio do índice e fazer dela um meio de intervenção sobre aquilo que encena ficcionalmente. Agora, meu texto. A questão agora é como retratar a voz do operariado com paixão, empatia, mas sem traição, sem trair essa voz, né? Essa capacidade pode definir, ou não, né, pode definir o talento e o sucesso do escritor, né? A racionalização do projeto literário de Rufato não é apenas uma intenção revelada teoricamente em suas entrevistas. Ele cumpre com seriedade e disciplina a proposta traçada. E o público leitor pode constatar isso através da própria matéria literária, como dissemos. De todos os volumes da Pentalogia, eu recortei apenas o último, que é o de 2011, né, o mais recente, Domingo Sem Deus. Então, Domingo Sem Deus é composto por 6 histórias que, à primeira vista, a primeira leitura, podem parecer estanques, sem sequência lógica e sem personagens recorrentes. No entanto, existe um denominador comum entrelaçando as histórias, ou seja, nelas está subentendida a classe operária como protagonista. O narrador da última história de Domingo Sem Deus, essa última história tem o título de Outras Fábulas, sendo que o primeiro volume, Mama Son Tão Felice, a primeira história é a fábula, né? E essa aqui é uma fábula, essa aqui é Outras Fábulas, é que fecha o projeto. Então, intitulado Outras Fábulas, né? Então, com essa relação intertextual com a primeira. Essa última apresenta o jornalista Luiz Augusto, vulgo Guto, né, como um representante dos cataguasenses, né, os que mudaram para São Paulo na esperança de uma sobrevivência mais digna. Luiz Augusto é a personagem que julgava poder orgulhar-se do caminho percorrido, pois há 20 anos era apenas uma camisa, entre aspas, né, uma camisa desembarcando zonza na rodoviária da Luz, sem amigos ou conhecidos a quem recorrer. E, há 30 anos, era, aspas novamente, um menino tímido, pasmado, esquadrinhando nas ruas de Cataguases, nos braços um tabuleiro de alumínio coberto por um alvo pano de prato, pastéis, coxinhas, risoles, quibes, croquetes e empadinhas que a mãe industriava e que amortizavam as dívidas caseiras que o pai, autonomista, como clamava, batendo cabeça aqui e ali, sempre endinheirado, ampliava, adquirindo atlas, enciclopédias e dicionários que impedia ao caçula, Luiz Augusto, né, que impedia ao caçula na esperança de que, pelo menos ele, não se convertesse em empregado dos pratas, da loja de móveis, né. E como o mais velho, o Antônio, que era um ajustador mecânico da industrial, e a menina Júlia, que era operária de fábrica também, para o seu desalento, né,
Continuando o texto. E candeou para as cadeiras noturnas do curso de contabilidade, onde, extenuado, dormitava sobre livros-caixa, livros-razão, borradores, balancetes e balanças, após uma jornada de faz tudo na redação de O Cataguases, o jornal, estágio sem remuneração, tal, que o pai conquistara junto ao redator-chefe do jornal, o doutor Divaldo Sobrinho. Aí, no meio desse texto todo, tem um discurso indireto aqui, né? Em itálico: se tiver tino, pelo menos comer algodão não vai. Né? O pai prometendo dar uma vida diferente. Né? Comer algodão na fábrica industrial não vai. Já em São Paulo, Luiz Augusto enfrenta problemas cotidianos de toda natureza para conseguir o diploma de jornalista, realmente consegue. No entanto, pela ótica de Lívia, a sua ex-mulher, com quem teve 2 filhos, o marido é um náufrago de sua própria história. Citando agora a definição dos dois. Né? Jornalistas ambos, Lívia não se conformava com o que tinham se transformado seus sonhos. Por conta de 3 gravidezes complexas, uma delas finda em um traumático aborto, ceder o lugar no mercado de trabalho. E o que restou foram sobras de revisões de livros irrelevantes, dissertações de mestrado e teses de doutoramentos enfadonhas e mal pagas que lhe devoravam as horas e corroíam os nervos. Mas agastava ainda mais o que acreditava ser a resignação do marido, que nunca lograra conquistar uma vaga na grande imprensa, admitindo passivo labutar em jornais de sindicatos, em revistas de circulação dirigida de obscuras corporações, o que resultava em rendimentos ordinários, sentenciando a uma vida medíocre, sem nunca poder projetar algo como uma viagem à Europa, umas férias no Nordeste, umas mudanças para um apartamento maior ou a troca dos móveis do quarto das crianças, ou mesmo do sofá da sala. Nada, nada, porque, ele argumentava, quem garante que haveria dinheiro no mês seguinte? Então, o que idealizara, arrastando sua ingênua rebeldia pelos corredores da Casper Libero, após trepidar em ônibus lotados o asfalto da Lapa, Avenida Paulista, restava, então, uma história de aventuras e novidades. Tudo desmoronou em um cotidiano previsível e claustrofóbico. Mais adiante, a referência, a impressão que a Lívia tem do marido. Né? E o que a impelia a ressaltar a inapetência do marido, batendo cabeça por redações de jornais de bairro e revistas segmentadas, sem carteira assinada, férias, 13º salário, plano de saúde, etc., nada, nada. Ele era o náufrago da sua própria história. As impressões da Lívia através do narrador. Luiz Augusto agora faz planos de competir na corrida de São Silvestre ao lado da atual namorada, Milene, uma entusiasta frequentadora de uma academia de ginástica, de sorriso de dentes perfeitos, cabelos escorridos à chapinha. O primeiro parágrafo de Outras Fábulas apresenta essa personagem, Luiz Augusto. É interessante que o primeiro parágrafo de Outras Fábulas é também o último, só com uma pequena adaptação. Então, o primeiro parágrafo é o seguinte: imerso entre os milhares de calções e camisetas numeradas que, sob um calor de mais de 30 graus, aguardavam impacientes na tarde do último dia de 2002, em frente ao prédio do Museu de Arte Moderna, pela largada da corrida de São Silvestre, Luiz Augusto, alongando os músculos, especulava se conseguiria vencer os 15 quilômetros de subidas e descidas do trajeto. Então, esse é o primeiro parágrafo. O último parágrafo retoma essas primeiras linhas da história, enfatizando uma circularidade e, ao mesmo tempo, sugerindo um tipo de recomeço, de uma adaptação com alguns lampejos de esperança. Aí ele retoma.
uma relação aqui intertextual. Imerso entre os milhares de calções e camisetas numeradas que, sob um calor de mais de 30 graus, aguardando o sinal para o início da largada da corrida de São Silvestre, na tarde do último dia de 2002, tudo isso Luiz Augusto buscava esquecer. Isso pode nos levar a pensar na hipótese de Lula ser um possível personagem, né, um personagem em potencial nessa ficção. É certo que os dramas vividos pelas personagens trabalhadoras em Inferno Provisório não são majoritariamente, não se dão majoritariamente na esfera pública. Ou seja, não há referências explícitas às preocupações do proletariado, o termo bastante usado por Rufato em entrevista, mas que procuramos evitar aqui nesse trabalho, por ser proletariado um termo muito vasto. As intrigas parecem ser de ordem familiar nas narrativas, mas podemos dizer que toda a pentalogia parte de abordagens aparentemente particulares e alcança o universal, ou seja, a partir das trajetórias dos imigrantes italianos e dos operários de Cataguás e de seu entorno, na zona da Mata Mineira, Rufato recria, por meio de uma narrativa poética e formalmente fragmentada, temas universais como a precariedade, a degradação humana e a ruína. Virgínia, só uma dúvida rápida. Essa pentalogia do Rufato, ela foi pensada para ser assim, ou ele foi escrevendo e depois, no quinto livro, ele resolveu que encerraria essa... Não, foi traçado. Já... Recebeu. Eu nem citei aqui, né, o livro, vamos dizer assim, o mais renomado, eles eram muitos cavalos, que ele já vai falar da São Paulo mesmo, né? Ele tinha uma ideia de colocar Eles Eram Muito Cavalo como o último volume desse projeto, mas aí acabou desistindo. Mas ele... Qual é a relação dele com a Fabrana? Porque eu acho que Eles Eram Muitos Cavalos, um livro tão modelado pelo modernismo jordano. Eu leio muito isso, né, que ele tem um traço muito próximo do início do século XX. Em 2003, vive em São Paulo. Em 2003, né? Então ele saiu de Cataguás, Juiz de Fora para São Paulo. Agora, inclusive, semana passada eu estava na Flip. Até no outro trabalho que eu fiz, maior, eu recortei umas falas lá da Flip. Tá? Tem. Porque ele é organizador agora de várias coletas. Mas ele tem enfiado na alma deles. Ele é cataguasense. Porque eu sou mineira de Leopoldina, que é a cidade vizinha, 20 minutinhos de Cataguás. Então, hoje, quando a Marta Edicena estava falando das referências do Machado de Assis, hotel não sei o quê, porque eu conheço todas praticamente. O meu marido é de lá, minha família é de lá. Eu só tenho que separar o que é ficção, o que não é. Vou anotar isso. Cidades mineiras. Pois é. Você colocou, ele é um organizador. É um organizador de eventos, de coletâneas. Ele faz oficinas literárias para o, vamos dizer, aprendiz de escritor, né? Essas pessoas que têm. É um incentivador. Ele é um grande empreendedor, né? Que isso também não tira o mérito do texto dele, né? Por ele estar nesse mercado assim, né? Ele é muito ativo, né? Muito. Ele está com... Está com 52 anos, e ele é muito ativo mesmo, empreendedor no mercado. Meu nome é Rafaela Godoy Bueno de Menes. Eu não sou daqui, eu me formei, fiz graduação na UEL, Universidade Estadual de Londrina, sou do Paraná, nasci lá. Fiz especialização, só falta defender a monografia, lá também. Meu objeto na UEL, Universidade Estadual de Londrina, na mesma instituição em que eu me formei.
E meu objeto de estudo nunca foi, assim, apesar de ler muito, eu nunca estudei Daniel Galera, nenhuma iniciação científica, nem nada disso. Meu foco sempre foi Rubem Braga e crônica. Só que eu sempre, não sei, eu vi uma apresentação do Daniel Galera no Sesc, na minha cidade. Eu gostei muito dele, do Pelizari, que são amigos. E eu resolvi ler Mãos de Cavalo, que era até então assim um romance mais conhecido dele. E comecei a devorar tudo que eu via. E li tudo dele. Foi isso que me trouxe aqui, porque eu comentei numa aula do mestrado, que eu esqueci de dizer, que eu faço aqui na UF. E na disciplina da professora Lucilena, que eu havia escolhido justamente por ter uma obra do Galera, ela disse, não, então você vai apresentar, porque eu quero alguém falando sobre Galera. Eu falei, tá. E o romance que eu mais gosto dele, acho que ele é, eu acho que meu romancista favorito, e isso é difícil falar, é o novo, que é o Barba Ensopada de Sangue. Eu passaria se ele não estivesse tão marcado, mas não adiantou nada, né, marcar tanto. É o quarto? Então, eu vou... ele nasceu em 79, vou apresentá-lo. Ele nasceu em 79 em São Paulo, só que toda a família dele é do Rio Grande do Sul e ele se considera gaúcho, de natureza, gremista, churrasco, esse tipo de coisa. O primeiro livro dele foi Dentes Guardados, que é um livro de contos, que ele até mesmo deixou disponível, está disponível na internet para download, e é de 2001. Até o dia em que o cão morreu, foi adaptado para o cinema. Cão Sem Dono é o nome, que é de 2003. E ambos foram publicados pela editora Livros do Mal, que ele e o Daniel Pelizari formaram no Rio Grande do Sul. E chegou a publicar alguns livros assim de forma independente. Mãos de Cavalo, de 2006, com esse livro ele vai ter um reconhecimento nacional maior e até mesmo internacional, porque chegou a ser traduzido, etc. Só que é com Cordilheira, de 2008, que ele vai ganhar o Prêmio Machado de Assis, de melhor romance, e o terceiro lugar no Prêmio Jabuti, de 2009. Bom, eu não acredito que esse seja, como eu já disse, eu gosto mais desse, mas vamos lá. Com o Rafael Coutinho, ele publicou Cachalote, que é uma história em quadrinhos. Ele escreveu e o Rafael Coutinho desenhou, só que é tão assim perfeito os dois trabalhando junto que não tem essa diferenciação assim. É melhor alguém que entenda mais do que eu falando sobre, mas é uma ótima história em quadrinho. Barba Ensopada de Sangue foi publicada, lançada ano passado, em novembro, e foi o romance mais aguardado no ano passado. Por quê? Porque o primeiro capítulo foi publicado na Granta, dos 20 melhores jovens escritores brasileiros. E teve repercussão nacional e internacional, tanto que ele já tinha tradução encomendada para a França, antes mesmo do livro ser lançado. Então, ele teve esse alcance mercadológico. De modo geral, o romance vai falar sobre um nadador, o protagonista é um nadador, é um professor de educação física, que quer desvendar o enigma sobre a morte do avô. O avô Gaudério, ele foi assassinado e está desaparecido, corpo desaparecido, etc., numa cidade litorânea de Santa Catarina. E o avô, segundo depoimentos do personagem do romance, transparecerá ter sido. E aí eu vou citar o resumo que o próprio Daniel Galera coloca na página dele, na internet. Gaudério vai ser um homem enigmático, de poucas palavras, poucos amigos e nenhuma concessão, que acabou sendo assassinado em um vilarejo de pescadores em Santa Catarina. Insatisfeito com essa versão sobre a morte do avô, ocorrida décadas antes, um professor de educação física se muda para a cidade em busca da verdade. No cotidiano vagaroso e frio do balneário fora de temporada, surge aos poucos uma história de amores perdidos, conflitos de família e segredos inconfessos, evocando a origem insuspeita dos mitos da vida comum e as dificuldades que enfrentamos para entender e reconhecer os outros. E aí,
ao resumir o livro, o Daniel Galera vai utilizar 2 palavras que são essenciais nesse artigo que eu procurei fazer: mito e outro. E esse outro na questão do duplo. Porque, como está escrito no folder, o tema da minha apresentação é o herói duplicado e a hereditariedade do mito em Barba Ensopada de Sangue. Então, ele já coloca como chave logo no resumo. Então, o assassinato do avô vai ser algo que vai incomodá-lo. Porque o que acontece? O pai desse nadador, que ele não vai ser nominado em nenhum momento do livro, nas 424 páginas, ele nunca vai aparecer um nome. Do pai, eu acho que vai aparecer uma vez só, que é Hélio. Esse pai, antes de se matar, fala para o filho: olha, o teu avô, eu falei para você que ele estava desaparecido, mas, na verdade, ele foi assassinado e não sabe o que aconteceu. E o filho, depois que o pai se matou e ele meio que concordou com o suicídio do pai, ele vai ficar com isso na cabeça e se muda para a cidade para encontrar, para saber o que aconteceu. Nesse momento, o pai vai revelar para o nadador o quanto o filho se assemelha ao avô. Primeiro no sorriso. E aí eu vou citar: o teu sorriso é igual ao do teu avô, sabia? Não sei como era o sorriso dele. E não sei como é o meu também. Eu esqueço. E aí está o ponto logo no início do romance, que é a doença que esse personagem vai ter, que vai ser essencial para todas essas descrições, que muita gente chegou até mesmo a falar mal, que o livro é muito descritivo. Mas exatamente porque, e aí o Daniel Galera falou ontem na Flip, e eu vi ao vivo, como boa fã, e ele disse realmente que essas descrições elas servem para dar a visão de mundo que esse personagem que tem essa doença, que não reconhece nem o próprio rosto, nem o dos pais, ele se olha no espelho, é como se ele se visse pela primeira vez. E essa doença realmente existe, ela não é ficção. Esse leitor ele precisa estar ciente que essa doença vai ser uma chave dentro do romance, e é por isso que tem tantas descrições minuciosas que chegam até mesmo a cansar. Nossa, muito. Mas não, é essencial. E essa doença vai ser essencial também na questão do duplo. Por quê? E aí a gente vai chegar lá. Muita gente vai, não só como pai, que vai dizer: você é muito parecido com seu avô, mas ele mesmo, vendo uma foto do avô e se olhando no espelho, ele vai se reconhecer como muito parecido com o avô. Muita gente dessa cidade de Garopaba, outros personagens, Joaquim, o Zé, que é um barbeiro, e a Santina, que é ex-namorada do Gaudério, do avô, vão dizer o quanto ele é realmente a cara do Gaudério, com essas palavras. E aí eu acho esse trecho muito bonito, quando ele se reconhece semelhante ao avô. Cito: compara o rosto da fotografia com o rosto que vê no espelho e sente um calafrio. Do nariz para cima, o rosto na fotografia é uma cópia mais morena e um pouco mais envelhecida do rosto do espelho. A única diferença digna de nota é a barba do avô, e apesar dela, tem a sensação de estar vendo uma foto de si próprio. Isso é logo no início, página 26. E depois que o pai dele morre, ele começa a deixar a barba crescer. São vários indícios do quanto ele vai se encaminhando para se tornar o duplo do avô, mas isso eu chego mais adiante nessa conclusão. E aí o pai realmente vai dizer: além disso, dessas questões físicas, vocês também são parecidos no temperamento. Cito: teu avô era meio quieto, assim que nem tu, sujeito calado e disciplinado, mas a semelhança para por aí. Tu é mansinho, educado, teu avô tinha pavio curto. E aí, uma semelhança e uma diferença. Ok. Tem umas outras citações aqui de outros personagens que falam o quanto ele era realmente parecido com esse avô, que era malquisto na cidade, por isso que ele foi assassinado, ou tentaram assassiná-lo. E a ambientação do romance vai ser sempre tensa e misteriosa, justamente por causa dessas questões. E o Galera, na Filipe, ele vai chegar a dizer que tem... ele não é um romance policial, mas ele tem resquícios assim, de um romance policial.
E vai ser muito comum também no romance personagens falando: se ninguém lembra, não aconteceu. Para de mexer nessa história. Ninguém quer se lembrar disso. O que dá também essa ambientação de suspense, de mistério. Por exemplo, como manter também um leitor acostumado com hipertexto, com tudo isso, em 424 páginas. Então, tem essa... É como se fosse um interesse em continuar a leitura para saber o que vai acontecer. O que aconteceu com esse avô? Digamos assim, um recurso. No processo de duplificação, vai ser ao deixar a barba crescer e também ao colocar a foto do avô em sua carteira, onde estava a foto de seu documento de identidade, ou seja, ele vai pôr no lugar de substituir a foto do próprio avô pela sua própria. E aí é bom lembrar que o herói não pode se recordar do próprio rosto, e a foto 3x4 da identidade era com ela que ele conseguia se reconhecer. Vai ser... a foto do avô vai ficar no lugar da foto dele mesmo, do RG. Cito: olha alternadamente para o rosto do avô e para o próprio reflexo. Passa a mão na barba que está crescendo em seu rosto desde que conversou com o pai pela última vez. Encontra uma tesoura cega e meio enferrujada na gaveta dos talheres. Recorta com dificuldade o retrato do avô até reduzi-lo ao tamanho aproximado de uma carteira de identidade e guarda o recorte no envelope plástico da carteira, no mesmo lugar onde até então guardava a própria foto. E aí ele vai começar a reconhecer a si mesmo a partir da imagem do avô. Por quê? Por causa da doença, obviamente. E o Clément Rosset, que eu utilizei, o Real e seu Duplo, bastante, ele vai dizer que o que garante a identidade é o papel. E aí, melhor do que eu, é o próprio Rosset. Abre aspas. Uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, os testemunhos concordantes do porteiro e dos vizinhos. A pessoa humana, concebida como singularidade, isso é imperceptível ela mesma como pessoa moral no sentido jurídico do termo. Quer dizer que a pessoa humana só existe no papel. E aí o protagonista do Barba, Ensopada de Sangue, vai se reconhecer a partir dessa imagem do avô, desse papel que vai ficar no lugar da carteira de identidade. E é importante frisar isso na questão do duplo. E o que é esse duplo? O duplo, segundo Rosset, vai ser o exato do outro. E o exato do outro, de modo que não diferirão em nada um do outro, que é uma passagem aí do Clément Rosset. A Santina, essa ex-namorada do Gaudério, praticamente, eles são... Tanto que... Chega no momento, lá para a metade do livro, que o protagonista ele realmente incorpora, digamos assim, o Gaudério. E é aí que vem também a questão do mito, da hereditariedade desse mito. A Santina, ao ver o neto de Gaudério, vai dizer: meu Deus, ele é a cara do Gaudério. E é a cara, realmente. Vai ser a mesma coisa. E foi toda a cidade de Garopaba, toda essa cidade que realmente existe, etc. E o Daniel Galera morou lá 1 ano e meio, e ele só fez o romance, demorou acho que 4 anos para escrever Barba Ensopada de Sangue. Ele só começou a escrever depois que ele saiu de Garopaba. Ok. Foi toda a cidade de Garopaba aterrorizada com a presença malquista daquele que vinha remexer o passado, que reconheceu nesse neto a presença de Gaudério, que era chamado de demônio, de fantasma, conhecido assim nas histórias que rondavam o imaginário daquele povo. E no encontro com o avô, ele vai encontrar esse avô. O avô não está morto. E aí, spoiler. O avô não morreu. Eles serão tão semelhantes que, ao reencontrar o avô, que não tinha morrido, mas sobrevivido a mais de 100 facadas dadas por dezenas de homens e que morava agora em uma caverna, tendo seus mais de 90 anos e aparentando mais de 200, porque ele está totalmente decrépito. O protagonista não se reconhecerá ao ver seu duplo, por causa da doença, embora muito mais velho em sua frente. Gaudério, vendo o neto desacreditado da visão que se estabelecia à sua frente, diz a ele: já duvidei da minha imagem no espelho, o velho diz, mas é a primeira vez que a minha imagem duvida dela mesma. E isso, eu falei assim, não, Daniel Galera leu o Clément Rosset. Só pode, porque é idêntico. E aí essa imagem do espelho, o seu duplo de carne e osso,
Exatamente isso. E eu até coloco, José, não prevendo uma literatura como a de Daniel Galera, que brinca com a questão do duplo corporificado, chega a declarar a impossibilidade de se visualizar o seu próprio eu. E aí eu cito José. É por isso que a busca do eu, especialmente nas perturbações de desdobramento, está sempre ligada a uma espécie de retorno obstinado ao espelho e a tudo que pode apresentar uma analogia com o espelho. A impossibilidade de jamais restituir essa coisa invisível que se tenta ver e que seria o eu diretamente, ou um outro eu, o seu duplo exato. E o romance vai abordar essa questão existencial, porque, na verdade, o protagonista, ao buscar o avô, ele está buscando as suas próprias origens, ele está buscando ele mesmo, que é o avô, né? E o engraçado até mesmo que uma característica que era do avô, que o pai tinha comentado logo no início do livro, que o avô era pavio curto, meio agressivo, o nadador, o protagonista, vai incorporar essa característica após o encontro com o avô. O avô vai tentar matar o nadador, o neto, e o Clément Rosset também vai falar sobre isso, mas eu acho que eu vou pular para uma questão. Ele vai falar sobre isso, que o duplo, ao ver tenta matar, só que isso é tentar matar a si mesmo. Então, se você mata o duplo, você mata também você. E tem essa questão também da cópia e do original. Quem é a cópia, quem é o copiado. E por uma questão de hereditariedade, você pode pensar que Galdério é o original e que o duplo é o neto. Por essa questão de e também porque o neto ele começa a deixar a barba crescer. Coisa que, no decorrer do livro, você percebe que ele nunca tinha feito, ele nunca tinha deixado a barba crescer antes de ver a foto do avô, etc. E aí, matar o outro, eu vou pular. E essa força, essa violência que ele vai incorporar após o encontro com o avô, vai ser demonstrada na passagem que dá título ao livro. E que é linda, porque ele tem uma cachorra, Beta, que era do pai que morreu, e o pai se encontrou com um filho para perguntar, falou assim, olha, eu vou me matar, você cuida da Beta? Ou, na verdade, você leva a Beta para fazer eutanásia porque eu não vou ter coragem? E ele falou que faria isso, só que ele mesmo também não conseguiu levar a Beta para ser eutanasiada. E ele fica com essa cachorra velha, pastora alemã, do pai. Quando ele encontra o avô, ele se separa da cachorra, ele perde a cachorra. Quando ele volta, ele cai de um despenhadeiro e ele passa por várias provações, ele cai no mar e tem que nadar e quase morre afogado, é uma loucura. E mostra o quanto ele foi forte, assim, quanto ele tinha essa força que também era característica do avô. Quando ele volta para Garopaba, ele escuta os latidos da cachorra e vai atrás dela. E 5 homens que já ameaçavam o nadador dentro do livro, antes dessa cena, resolvem bater nele, mesmo num estado de que ele tinha acabado de sair do hospital por causa do naufrágio, digamos assim. E aí é a cena que eu acho muito bonita. Os dois descarregam golpes meio às cegas e se acertam algumas vezes. Os dois, ele mais um desses 5 homens. Os dois descarregam golpes meio às cegas e se acertam algumas vezes, até que ele consegue agarrar o nativo pelo meio das pernas com uma das mãos e, ao mesmo tempo, prender sua garganta com a outra. Pode sentir os testículos esmagados e o tubo da traqueia comprimido entre os dedos. As pernas do nativo amolecem. Os dois caem juntos sobre a areia, mas ele não solta. Continua apertando e vê o rosto transido e aterrorizado do nativo começar a ficar vermelho e depois azul. Só um tiro na cabeça me tira daqui agora, filho da puta. E aí, ele é o protagonista. E essa cena em que ele está demonstrando essa força, que ele sempre foi muito pacato, como o pai havia dito, sempre muito tranquilo. E chega um momento que ele realmente se transforma nesse avô. E um dos nativos de Garopaba, ele fica com medo de encarar esse nadador, esse protagonista, o neto de Galdério. E o narrador ele dá até uma brincada, eu acho. Porque ele diz assim, está com pena dele. Ou pode ser que esteja com medo, que tenha lembrado de certas coisas que se contam, de coisas que aconteceram em décadas passadas, bem ali. Coisas das quais seus pais e avós se recusam a falar.
E essa coisa de que todo mundo, em determinado momento, no passado, na década de 60, tentou matar esse Gaudério com mais de 100 facadas, e ele sobreviveu a isso. Por isso que ele era considerado fantasma, demônio, etc. E aí eu vou entrar na questão do mito e de como essa força mítica que ambos abarcam, tanto Neto quanto Gaudério, também passa por uma duplicação. E de como o mito ele vai ser duplicado. Ele vai passar... E aí preciso muita imaginação para visualizar isso. Ele vai passar do neto do Gaudério para o neto de Gaudério, essa questão do mito. Então, vamos supor, tudo o que foi dito sobre Gaudério, essa pessoa fantasmagórica, digamos assim, esse demônio, essa força e essas características míticas vão passar para esse personagem. Diversas características próprias de seres sobrenaturais pertencem tanto a um quanto a outro. Força, apneia, imortalidade, bravura. E aí a transmissão do mito do avô Gaudério para o neto protagonista, e vai passar também, porque antes do início, antes do primeiro capítulo, tem um... Eu prefiro chamar de epílogo do que de prólogo, porque vai ser o fim do romance. O prólogo, em itálico, tem uma parte no começo que é em itálico, que não faz parte, é um narrador diferente, é um tempo diferente, é tudo diferente do começo do romance, que começa a primeira parte. Isso daqui seria, digamos assim, o prólogo, mas ele vai ser o epílogo. Só no final do romance você vai entender isso daqui. E ele vai dizer o que aconteceu com esse neto de Gaudério, e esse epílogo, digamos assim, que é a chave do romance. Porque a partir dele, você entra na história, você não consegue compreender, você não atribui significado. E no final, tudo parece que se esclarece, assim. E o que acontece? Esse epílogo, prólogo, foi feito pelo sobrinho. É o sobrinho contando, porque os pais contaram para o sobrinho do neto de Gaudério, do nadador, que ele tinha um tio que morava em Garopaba, que morreu, e que teve essa luta com mais de 5 homens, e que ele era uma pessoa solitária, e todas as características que ele ouviu, que o protagonista da segunda narrativa, digamos assim, ouviu da boca do pai, o sobrinho vai ouvir da boca dos pais a respeito do tio. E ele vai atrás da história desse tio que ele nunca viu, e ele vai fazer um filme sobre... Ele vai com uma câmera, ele quer registrar, fazer uma espécie de documentário sobre esse tio que ele nunca conheceu, de quem ele só ouviu falar, mas que não conheceu. E aí o que acontece? O mito vai se repetir. Porque assim como o protagonista foi atrás de saber a verdade sobre a história do avô, esse sobrinho vai atrás da história do tio, que está no começo. E a partir daqui você sabe o que aconteceu com esse neto de Gaudério, etc. Tem outras coisas também a respeito disso, sobre o fantástico cotidiano, tem o trágico, que até tinha comentado com Felício. Tem outras coisas também que aí eu prefiro não comentar agora. E, para, acho que, concluir, eu gostaria de falar sobre... O Barthes ele vai dizer que o mito ele pode ser substituído por outro. E é nesse caminho que, numa espécie de espiral, como Lévi-Strauss ele fala, que os mitos eles sofrem processos de duplicação, triplicação ou quadruplicação. E aí parece que esclareceu tudo, assim, para mim, a respeito do livro. Que aí eu vou citar, porque é melhor. A repetição tem uma função própria, que é de tornar manifesta a estrutura do mito. O mito se desenvolverá como em espiral, até que o impulso intelectual que o produziu seja esgotado. E é realmente isso. O Lévi-Strauss até fala, não existe versão verdadeira do mito, da qual todas as outras seriam cópias ou ecos deformados. Todas as versões pertencem ao mito. E eu acredito que esse mito ele é inesgotável, em espiral, na medida em que ele vai passando até a estrutura ser percebida. E é essa estrutura que eu tentei demonstrar para vocês. Não sei se consegui, mas aí, havendo alguma dúvida, talvez a leitura seja melhor. Não, mas eu só gostaria de dizer que eu nunca fiz essas leituras de duplo e mito na minha vida. Foi a primeira vez, porque eu fiquei muito...
Nossa, porque eu fiquei muito ligada no livro e um amigo meu, ele chegou para mim e me recomendou leituras, conversando com ele, a gente tinha lido em comum, ele não tinha entendido. E aí eu fui tentar explicar, e ele me deu dicas de teóricos, e eu resolvi escrever um artigo para explicar para ele o que eu tinha achado do livro. Então foi mais ou menos isso, assim. Seria interessante você procurar ver quem Clément Rousseau leu na literatura, que deve ter a ver, quer dizer, a bibliografia literária dele deu isso para ele, né? Essa questão. E ele acaba teorizando sobre isso. Certamente a galera leu O Espelho do Machado, né? A fofoca. Eu mandei os 2 artigos que eu fiz, porque eu não consegui fazer em um só. Um eu fiz mais sobre a estrutura do romance, que é bem diferente. Precisaria... Então, eu fiz um artigo só sobre a estrutura do Barbie Ensopada de Sangue. Esse é sobre o mito e o duplo, que eu não consegui dar conta, que eu até gostaria de falar sobre o trágico. E aí o Venan até entraria. Mas aí é muita coisa. E aí eu mandei para ele. Porque... Então... Fiquei... Ah, eu também. Mas... Ah, eu até esqueci de ler a cena. Eu até esqueci de ler a cena da barba. Ou li. Ah, mas esqueci. Aí, porque ele sempre foi muito acessível. Não, é porque quando ele tinha Facebook ainda, eu tinha adicionado em 2010, quando eu li o primeiro dele, e falei que tinha gostado muito. E depois, sempre quando eu lia, eu falava alguma coisa. Ele respondia, sempre muito gentil, etc. E quando eu fiz, muita gente falou, não, manda. Poxa, você já manda, vê o que ele... Acho que ele vai gostar e tal. Foi em fevereiro, isso. Aí ele me respondeu 3 dias depois, pedindo desculpa, porque tinha respondido 3 dias depois. E ele realmente falou que ele não havia pensado nessa questão do duplo, que então ele realmente não leu Clément Rousseau, e ele disse que eu consegui estruturar... É muito bonitinho, mesmo. Ele disse que eu consegui estruturar de forma, digamos, acadêmica o processo dele de construção. E ontem foi bem bacana ter visto porque ele tocou em 2 pontos que o... E aí eu... Ele citou você ou não? Não, mas foi porque é bom você ter esse retorno, assim, sabe, do que você escreve. Você entende? O bom do contemporâneo, eu acho que é isso, que você pode ter esse diálogo com o escritor. E ele realmente falou, ele gostou muito. Não, mas aparentemente ele gostou bastante e sobre essa questão da descrição também, que eu fiz questão de falar aqui, ele também falou lá na hora, na Flip. Interessado em saber o que nós achamos, só está com cigarro na cabeça? Então, mas... Eu tô. Mas essa é a fofoca, que, por exemplo, ele é acessível, então... Ah, fofoca. Você sabe que eu gosto de mexer contigo. Eu sei. Olha, querida, que parabéns, né? A nossa jovem, né? E a Rafa, né? Deixa eu dar um pouco da biografia dela. Quer dizer, eu conheci a Rafinha na sala de aula, como outras pessoas maravilhosas estão aqui. E muito me impressionou, porque ela já tinha textos feitos para satisfazer a ela mesma. Não era uma demanda de fora, era uma demanda de dentro. Isso é uma coisa tão rara, minha querida. Não perca isso. Bom, depois de um dia, foi um dia bastante extenuante, né? Mas também gratificante, de mais um seminário Nação Invenção, que teve por tema, né, literatura, arte, amor bandido, né? Arte e mercado. Eu acho que a gente terminou no fim, como dizia meu pai, e terminou com chave de ouro, como dizem os poetas parnasianos. Então, eu queria agradecer a cada um, né? Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, essa divulgação maravilhosa de Lena, com sua equipe,
essa equipe também maravilhosa que está lá. Nem olha para a gente, nem pisca, só trabalha. Espero que você ame, quer dizer, ama, né, o trabalho aqui. Foram declarações de amor ao trabalho, à arte, à literatura, declarações de amizade. Quero agradecer profundamente ao Paulo, quero agradecer profundamente à Ana Bárbara, que trouxe aquela fartura, não é? Quero agradecer aos nossos dois que vestiram a camisa, literalmente, não é? A nossa querida Larissa, ao Alain, Ailton, que eu chamo de galã, pronto, galã. Ao Ailton, quero agradecer a todos, especialmente a cada um que resistiu, né? Cada pessoa que resistiu até agora. Fala como se eu tivesse acordado agora, né? Está assim fresca. Ai, minha mãe que dizia o frescor, um dia eu queria me pintar, ela disse, minha filha, você tem o frescor da juventude. Nunca entendi isso, só agora, quando o frescor da juventude já foi embora. Gente, muito obrigada. Paulo, eu deixo que você para falar as últimas coisas que você quiser. Agradecer a parceria, esses alunos maravilhosos que você trouxe para cá, os meus alunos maravilhosos também, e as minhas maravilhosas. Dizia um amigo meu que, uma vez orientanda, sempre orientanda. Não tem ex-orientanda, agora é, além de tudo, amiga.